Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Você sabia que é possível treinar o cérebro? A ginástica para o cérebro nos ajuda a empreender mais, ser mais criativo, a melhorar nosso desempenho no trabalho, nos estudos e nas atividades do dia a dia. Isso por causa da plasticidade neural. Uma vez estimulado, o cérebro cria novas sinapses. Mas quem vai nos explicar melhor é o especialista em treino cognitivo, Moriano Rossetto, convidado desta edição do podcast Empreenda Assim. Moriano, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Oi, Luciana. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. Moriano, explica pra gente o que é plasticidade neural. Bom, Luciana, eu vou tentar simplificar, porque muitas vezes a gente sabe que os ouvintes eles não são da área de saúde, de neurologia, mas plasticidade neural vem de plástico mesmo. Mas quando a gente fala plástico, a gente quer dizer algo móvel, algo que pode se modificar e se adaptar. Algo que pode ser moldável. Então, plasticidade neural não é nada mais do que simplificando a capacidade do cérebro de se adaptar para desenvolver novas conexões e criar, digamos assim, adaptações para ter as mesmas funções ou funções melhores. É aquela famosa situação, por exemplo, de uma pessoa que ela tem um acidente, aí ela perde a capacidade, por exemplo, de fala. E depois ela fazendo, digamos assim, fonoaudiologia, treinos, ela consegue recuperar essa capacidade. Isso é graças à plasticidade neural. E que tipo de ginástica a gente precisa fazer para estimular o cérebro? Eu gosto muito até de falar de euginástica, o treino cognitivo, ginástica cerebral, sempre explicando uma coisa que a gente sempre confunde entre atividade cerebral e exercício cerebral. Então, o que é necessário para você desenvolver, digamos assim, as suas capacidades, é você fazer exercício cerebral. A atividade é o que a gente está fazendo, a gente está conversando, o ouvinte, por exemplo, está ouvindo a gente, ele está lendo, às vezes, algo, e isso é atividade cerebral. O ato de falar é uma atividade cerebral. Porém, quando você faz isso com acompanhamento, com método, com uma estrutura e com um objetivo, aí sim você está fazendo exercício. Então não quer dizer que só ler você desenvolve muito seu cérebro. É claro que desenvolve, mas você desenvolve um pouco. Agora, quando você faz um exercício com o objetivo certo, faz uma ginástica cerebral correta, aí você está treinando para desenvolver um objetivo, entendeu? E aí você consegue treinar o seu cérebro de maneira mais estruturada. Isso é, se você tiver um profissional e você tiver uma metodologia, você está fazendo exercício cerebral e você vai estar desenvolvendo o seu cérebro de maneira mais estruturada, Existe, então, até escola para desenvolver o cérebro, que é o caso do Supera? Isso, existe. Só para você entender, a gente faz isso há 15 anos, Sempre baseado no que a neurologia, a neuropsicologia indica, E por que nós fazemos isso? Porque a gente acredita que o cérebro ele tem essa capacidade de aprendizado contínuo. O que a gente percebeu nos 15 anos foi, você pode aprender tudo, só que caso você não tenha um acompanhamento, você tem muita dificuldade de se desenvolver. Então, a chance de desistir de, por exemplo, melhorar uma memória, uma concentração, um raciocínio, ela é muito grande no meio do caminho, É igual quem faz um exercício físico e às vezes não tem acompanhamento de um personal. O que o Supera faz é justamente isso. A gente melhora a sua performance cognitiva, mas com acompanhamento, com método, com ferramentas, justamente para você perceber essa mudança rápida, Exercitar o cérebro pode prevenir doenças? Olha, é um pouco delicado. Eu sempre gosto de falar que quando você fala de ciência, você fala de neurologia, da psicologia, se você for muito determinístico, você em geral, não é um bom profissional. É aquele profissional que fala, eu te dou certeza que eu vou te ajudar ou te resolver esse problema. Mas o que a ciência hoje, quando a gente fala de ginástica para o cérebro de treino cognitivo, já mostra? Ela mostra que você, às vezes, não tem como garantir prevenção, isso é evitar, mas tem como você melhorar as sequelas e principalmente prorrogar a doença. Eu vou dar um exemplo básico. Pensa que um idoso com 70, 80 anos, ele vai perceber que ele vai começar a ter problemas de memória com 70 anos. Se ele fizer um treino cognitivo durante muito tempo, durante anos, o que a ciência mostra é que às vezes ele vai ganhar anos, até décadas, antes de ter os primeiros sintomas. Então vamos pensar que ele só vai começar a ter os primeiros sintomas com 89 anos. Mas esse idoso, ele infelizmente vai passando os anos, com 88 anos ele veio a falecer.
A pergunta é, se ele faleceu com 88 anos e nunca teve nenhum sintoma da doença, por exemplo, de alguma doença de memória, ele teve, então, de fato, alguma doença? Não. Então, acabou-se por ter prorrogado, por ter melhorado a qualidade de vida, evitando-se a doença. Então, é isso que a gente faz. A gente vai oferecer mais tempo de qualidade de vida, né? Não dá para garantir, é igual perguntarem, dá para garantir que eu não vou infartar? Olha, se você se alimentar melhor, se você fizer exercício, provavelmente tem menor chance. É isso que a gente consegue garantir, que a ciência já prova. Quantos minutos por dia a gente deveria dedicar ao nosso cérebro? Olha, a gente sempre gosta de brincar que se você dedicar em cima de uma metodologia, em cima de um exercício cerebral estruturado, 30 minutos é o bastante. Inclusive porque é o que também indicam na questão física, né? Você não precisa dedicar horas e horas. O problema é que a maioria do tempo nosso, ele é dedicado de que maneira? É dedicado de maneira para as atividades rotineiras, né? E rotina, infelizmente, não ajuda a gente a fazer treino cognitivo, a fazer melhores conexões neuronais, né? E com isso melhorar a nossa performance. Mas 30 minutinhos é o bastante, né? É o que a gente oferece. A gente oferece 2 horas na semana aqui e oferece também algumas atividades extras para você fazer em casa, fazer durante um intervalo do seu trabalho, antes de começar a sua rotina dia a dia, né? É isso que a gente gosta de oferecer e ensinar, né? Moriano, mas a rotina não faz bem ao cérebro? Olha, a rotina faz bem em um ponto. Porque se a gente não tivesse rotina, o cérebro ia estar extremamente estressado. Porque imagina tudo ser novo todo dia. Só que o cérebro também é preguiçoso, ele quer só rotina, porque é menos esforço do cérebro, né? É menos esforço a gente fazer o que a gente faz no dia a dia. O que a gente tem é a rotina, ela infelizmente ela é como um veneno para nosso desenvolvimento. Porque ele não desenvolve muitos circuitos e conexões neurais quando você faz as atividades rotineiras. Você já aprendeu, né? Quando você já aprendeu a andar de bicicleta, você não está aprendendo a andar de bicicleta de novo. Por isso que é importante estimular com atividades fora da sua rotina, fazer coisas diferentes. Isso sim desenvolve muito as nossas capacidades. Moriano, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Muito obrigado, Luciana. Um prazer e muito obrigado a todos os ouvintes. Tchau, tchau. O podcast Empreenda Assim conversou com o especialista em treino cognitivo Moriano Rossetto. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar este episódio do podcast Empreenda Assim. Até a próxima! Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.